tenho essa potência vocal, não. Bom, temos então... Tá valendo? 40 minutos. Pode ir. À vontade. É nóis. Então, tá bom. Então, primeiro falar que... Bom, fica à vontade. Desculpa, eu fica à vontade, cheguei aqui. Fica à vontade. Primeiro falar que é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado aí pelo convite, né? E desculpa pela passada, mas eu estava bem ruinzinho, não ia conseguir vir de qualquer maneira. Mas enfim, né? Aposto que vocês tiveram algo até muito melhor do que eu faria aqui com o Rodolfo, porque o Rodolfo sabe muito sobre isso. Tá com isso mais fresquinho na cabeça ainda, porque o cara acabou de escrever uma tese de doutorado, né? Então tá com isso tudo na cabeça. Mas... Falei um monte de mentira pra eles, aí hoje ele vai desmentir tudo. Então, assim, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E é isso, né? Eu acho que é importante a gente usar isso para conversar, né? Aula sobre isso, ou vocês já tiveram, ou vocês vão ter, né? Então, esse aqui eu acho que não é o momento para ficar ouvindo só e eu acho que aqui é o momento para vocês pensarem assim, primeiro, o que isso vai ser importante para mim na minha vida, né? E quando eu falo para mim na minha vida, é o que eu falo também nas nossas aulas, né? Não é na minha vida porque eu vou ser cientista, não. É porque eu preciso disso para a minha vida profissional, né? Isso já não é mais um luxo, isso é uma necessidade. Até porque muitas das coisas que a gente vê aqui, se a gente não tiver, a pergunta é, então por que não deixa só o ChatGPT fazer isso pra gente, né? Isso cada vez vai ser mais difícil de responder. Né? É o que nos diferencia, né? É o que quando a gente manda alguma coisa para o ChatGPT, a gente tem o senso crítico de falar, não, isso aqui está errado. Porque o ChatGPT mente pra caramba, erra, né? E se você faz ali sem saber o que você está fazendo, você vai deixar passar um monte de coisa. Então, para mim, assim, tá aqui, o principal objetivo é isso, é trazer para vocês esse senso crítico e ver como vocês vão fazer isso no dia a dia de vocês, né? E tudo usando ciência para exercer uma medicina melhor, né? Todo mundo aqui é da medicina, né? Hoje sim. Semana passada tinha um da nutrição. Pode ser clichê ainda. Tomara. Tomara. E você, o que você... Eu queria dizer que a gente não te desculpa, vai depender de hoje. Tô brincando. Tá bom, merecido. Não, tô brincando. Mas o tema hoje é bem desafiador, né? Porque ele é quase que o artigo todo, né? Então, assim, falar da introdução até os resultados sem viés é um desafio muito grande, a gente tem pouco tempo e o maior barato é que, independente da etapa que você está no teu projeto, na tua pesquisa, essa aqui vai ajudar para todo mundo, né? Sim. E estando no YouTube, você arrasta e vai lá para a etapa que você precisa e mergulha lá. Eu reafirmo as coisas que o Igor falou sobre a gente precisar ter esse raciocínio de crítico em pesquisa científica para poder ser um profissional melhor. Não tem jeito, a gente tem que... Quando é que você parou de estudar? Quando é que você concluiu seus estudos, Igor? Ontem de noite. Ontem à noite, Porque não tem como. Eu vou recomeçar hoje. A gente todo não dia. Para nunca. Todo dia. Minha filha tem 10 anos, ela perguntou assim, quando eu terminei o doutorado, ela falou assim, agora acabou, papai? Não, agora só começou. Pois é. Talvez o oficial tenha acabado, né? Mas a gente continua estudando, não tem jeito. Não E assim, parabéns mais uma vez pelo projeto e para desculpar o Igor, hoje ele vai ter que falar mais que eu. Então tá bom. Então, assim, falar pra mim nunca foi o problema, na verdade. Exatamente. O problema é falar demais, né? Mas vamos lá. Na medida do possível, eu vou te atrapalhar um pouco e a gente segue em frente. Vamos lá. Então hoje vocês queriam ver sobre estruturar a introdução, descrever metodologia, apresentar resultados de forma objetiva e discutir com embasamento, né? Então essa é basicamente a estrutura de um artigo ou uma discussão científica. E aí, mais uma vez, vamos pensar em discussão científica, não vamos pensar em vou ser cientista e escrever um artigo. A gente está discutindo ciência. Tem que ter introdução, método, resultado e conclusão. Essa é a estrutura básica, né, para a gente discutir ciência. Para qualquer coisa, tá? Discussão que eu estava tendo agora, que eu cheguei atrasado aqui, porque eu estava lá conversando com o Leandro, né, da cardiologia, sobre um monte de coisa, né, que a gente está com uns projetos bem interessantes aí para poder avaliar e de
novos usos de medicação. E, assim, o Leandro, ele é uma pessoa que sabe muito de medicina e entende a ciência por trás. Então, ele tem capacidade de discutir isso. Pô, ficou lá 40 minutos falando sobre lá alguns tipos de medicação e quando deve ser usado, quando não deve ser usado, né? Então, isso faz dele um profissional diferenciado. Assim, se você perguntar para ele, Leandro, o que você faz da vida? Ele não vai falar, sou cientista. Não, vai falar, sou médico, sou cardiologista, né? Mas por que ele é o Leandro? Né? Porque ele sabe disso daqui que a gente está discutindo. Então, isso é para a gente enquanto profissional. E quando a gente vai pensar em um artigo científico ou em uma discussão científica, a gente está contando uma história. Né? Esse formatinho, essa receita de bolo que a gente dá para vocês aqui, de introdução, método, a introdução tem que ter isso aqui, tem que ter isso aqui, resultado é dessa maneira, discussão é dessa maneira, é contar uma história. Né? A história tem que ter início, meio e fim. Tem que fazer sentido. E você tem que pesar ali o quanto que você quer de cada parte da história. Né? Às vezes, uma parte da história vai ser mais importante do que outra. Às vezes, você vai maneirar numa parte e aumentar na outra. Né? Essa mão que a gente tem que ter quando a gente vai fazer a nossa discussão científica, ela vai depender do nosso objetivo. Né? Se eu estou falando aqui para vocês sobre se eu estou dando uma aula, né, eu imagino como se cada aula que eu faço é uma revisão narrativa. Né? Ela tem que ter um início, meio e fim, tem que ter um pouquinho de método ali, né? Não pode ser algo completamente desprovido de uma metodologia científica. Né? Então tem que ter um método ali, mas que não vai ser o foco da minha aula. O foco da minha aula é a justificativa, é o problema, é trazer para vocês aquele problema. Então esse é o objetivo, né, de um tipo de comunicação científica. Se eu estou fazendo uma avaliação aqui de um outro aspecto, né, de um tratamento, por exemplo, a introdução, né, a minha parte inicial, o meu início da minha história, às vezes vai ser uma frase, vai ser uma coisa muito pequena. Ó, temos esse problema daqui. Né? Ponto. Como é que a gente vai abordar esse problema? Né? Qual é o objetivo que a gente vai ter? Ó, temos um problema aqui que é X. O objetivo vai ser tratar sobre essa doença. Né? Então eu vou ter que pesar a mão ali no método. Né? Então como que eu vou tratar? Né? Então eu tenho que descrever isso com bastante cuidado, bastante atenção e muito detalhe. Né? Então o objetivo mudou completamente agora da introdução para o método. Né? E se eu tenho um método muito bem detalhado, muito bem definido, eu vou ter que descrever tudo que eu falei lá no meu método, eu vou descrever no meu resultado. Ó, a gente chegou nesse resultado daqui. Então, o resultado ele tem que estar compatível com o método. Né? Eu não posso ter algo no meu resultado, né? Então pensando lá no fim da minha história, né? Chegando para a conclusão, que não esteja descrito no método. Então, assim, isso é muito importante. Apresentou o problema, apresentou o objetivo. Beleza, isso foi a minha introdução. O método, eu apresentei o como que eu vou abordar aquele problema. Né? Então, eu tenho lá uma lista de coisas que aí eu não sei o que você falou na sessão passada, né? Se você falou alguma coisa de metodologia. Né? Mas eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que apresentar, dependendo do tipo de estudo que eu vou fazer. Né? E no resultado, eu tenho que falar exatamente o que eu me propus a fazer no método. Se tem alguma variável que eu apresento no resultado que não está no método, pronto, isso daí já acabou com o seu estudo. Por quê? Você não sabe como é que essa variável foi coletada, que tipo de variável é essa, como que ela vai ser analisada. Né? Como é que eu vou tomar uma decisão baseada em uma variável que eu não sei o que ela é, como que ela foi coletada, como que ela foi analisada. Não dá. Né? Então ela tem que estar lá no método. Né? Então o seu resultado é a parte da história que vai estar concluindo basicamente o como. Né? Então é o que você achou. Se você não descreveu no método, você não pode colocar no resultado. Né? Então, do mesmo jeito que se não estava no objetivo, você não testou. Né? Não era o objetivo daquele trabalho. Ah, eu cheguei num resultado aqui muito legal. Se não era o objetivo do trabalho, não interessa. Você pode até botar lá no finalzinho como um potencial de pesquisa futura. Mas se não era o objetivo do trabalho, você não realizou a sua coleta de dados pensando naquilo. Você não analisou o dado pensando naquilo. Aquilo foi um achado. Né? Então, pode ter um monte de variável que você não tinha pensado, que está influenciando ali, que não era para estar ali. Né? Então, foi um achado. Né?
Se não está no objetivo, não pode estar no trabalho, né? Ou muito pouco. Então, assim, é uma história. Tem que ter início, meio e fim, e todas as partes têm que estar conversando entre si. É claro que cada um conta a história de uma maneira diferente, né? Se você for ler lá um Tolkien, né? Vou ler lá o Silmarillion. Cara, ele vai dar uns detalhes, assim, ele vai falar do vento batendo na folha da árvore, sabe? É uma forma de contar uma história de uma maneira, né? Aí você vai ver lá, um livro do Alfred Lenzig lá, que é o do Shackleton, sobre uma viagem lá pro Polo Sul. Não é tão rica em detalhes, assim, de ambientação, é mais na história em si. Então, cada um conta a história de uma maneira diferente. É a mesma forma como a gente escreve um artigo, né? E é a mesma forma que a gente usa isso para estudar, para ler, né? Então, eu vou ler um livro ou um artigo que conta a história do jeito que eu gosto de ouvir, né? Às vezes eu gosto mais do Tolkien ou do Lenzig, sei lá, né? E, pô, se eu não gostar de um estilo e ficar lendo aquele troço, eu não vou conseguir aprender, né? Então, a mesma coisa a gente pensa para escrever, né? Se eu vou escrever um artigo científico, primeiro, qual é o meu público, né? E qual é o tipo de história que eu vou contar? E como que eu vou contar essa história, né? Então, o artigo é contar história. Tem que ter início, meio e fim. E o fim é a conclusão, né? Que vai ser baseado nos resultados, que esses resultados são baseados nos métodos, e esses métodos são baseados no objetivo que está na introdução, né? Que é baseado no problema. Então, tudo tem que estar conectado, né? Então, o como que a gente faz isso, que eu acho que é a grande sacada aí, né? Eu quero escrever para uma revista científica XYZ, né? Qual é a primeira coisa que vocês acham que a gente tem que fazer? Eu quero escrever um artigo, vamos botar uma hipótese aqui, vamos botar eles para pensar. Vamos botar uma hipótese aqui. Eu quero escrever um artigo para o JAMA, né? Jornal da Sociedade Americana de Medicina, né? Difícil pra caramba provavelmente, não sei, nunca tentei mandar para lá, né? Mas eu imagino que seria muito difícil de aceitar um artigo. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para escrever um artigo para o JAMA? Ler 58 artigos do formato que eu vou mandar do JAMA. Por quê? Porque é mais fácil, você já vai escrever baseado naquele formato, você já sabe como você vai escrever. Eu sei o que deu certo, o que foi aprovado, né? Então, quando vocês forem fazer uma publicação, ou por isso que a gente geralmente estuda para prova fazendo questão de provas passadas, né? Já caiu isso. Então, você já adaptou um artigo seu que já estava pronto e adaptou a forma dele da escrita para poder publicar para Brasil? Todo o tempo. É isso que eu ia falar, só umas 287 vezes. Todo né? o tempo. Até porque a gente, em ciência, a gente acaba tendo que lidar constantemente com rejeição. Né? Isso é uma coisa que nós... Exercita a nossa humildade. Exatamente. A gente é colocado no nosso lugar o tempo inteiro. Muito bom isso. Né? O tempo inteiro, não, seu lugarzinho fica na tua aí. Né? O tempo inteiro. Né? E você vai lá, pô, tô com um artigo aqui mega maneiro, cara, pô, isso aqui dá pra publicar em um monte de lugar. Aí você manda lá, negados. Tá bom, não, aquela revista realmente era muito... Aí você manda pra outra assim, aí você adapta, você reescreve parte, muda formato, muda referência inteira. Até por isso que eu recomendo que vocês usem um gerenciador de referência quando vocês forem fazer esses artigos assim, né? Porque você vai mandar para um rejeitado, aí você vai mandar para outro, completamente diferente, formato de referência. Aí se você tem lá o Mendeley, Zotero, EndNote, qualquer um desses aí, você vai lá, 2 cliques, você resolve, né? Eu espero que isso não aconteça tanto com vocês, mas comigo aconteceu muito, tá? Aí aí ajeitei, agora vai. Aí você manda lá, negado. Aí você... para onde que eu mando? Né? Aí você começa a pensar, olhar para os outros, e aí uma hora a gente consegue. Né? Quantos artigos que eu mandei de primeira e foram aceitos? Eu acho que foi um só. Né? Todos os outros eu precisei refazer várias e várias vezes. E aí, você vai mandar lá para o JAMA? Pode até 5.000 palavras. Beleza. Eu fui mandar um para o Stroke, né? Que minha tese foi em circulação cerebrovascular, né? Então, enfim, regulação, né, cerebrovascular. E aí, Stroke era tipo 2.000 palavras. Um trabalho que eu estava fazendo há 3 anos, eu tinha que resumir em 2.000 palavras. Né? Então, assim,
Como que eu vou contar a história que eu preciso contar em 2.000 palavras? Sim. Eu podia usar uma figura. Eu podia usar uma tabela, eu acho. Era uma tabela, uma figura e 2.000 palavras. Né? Então, e aí? Eu preciso contar a minha história. Como que eu vou contar a minha história? Então, não pode. Não, é um só. É um só. Aí, A tabela, você enche a tabela de informações. É uma tabela? Então tá bom. a minha Então vai introdução tudo tinha nessa 2 tabela. frases. A minha introdução tinha 2 frases. Uma, que eu falava do problema, e a outra que era o objetivo. Acabou. Isso aí. É isso. Né? É isso que eu tenho na minha Pra introdução. não gastar das 2.000. Método estava relativamente extenso, né? Por quê? Porque eu ainda tirei um monte de variável, um monte de análise, um monte de coisa assim, porque não dava. Né? Eu usei só aquelas análises principais. Resultado, só com aquilo que estava descrito no método, né? Conclusão. Para ser negado em 24 horas. Beleza? A gente aguenta, né? Já tomei muita... Não posso falar palavrão aqui. Já tomei muito cacete, assim, dessa natureza, e já tô casca grossa, beleza, obrigado, próximo, vamos lá, né? Então, assim, o objetivo e eu não estou falando do objetivo da pesquisa em si, do trabalho, né? Eu estou falando do objetivo de vocês, né? O que eu quero com isso? Pode falar. Mas o que fez o artigo ser recusado? Faltou evidência? Faltou... Deixa eu tentar. Boa conclusão? Foi Por favor. Ou então, contudo, ele foi mal escrito pro padrão dele? Você nunca vai ouvir essa resposta. Ou ele só... Quer dizer, você até pode, eu acho. Até Eu gostei pode. desse Mas- assunto aqui. Olha Deixa só. eu falar um pouquinho. Eu vou ver se eu acho que a rejeição, se eu tenho no meu Tem e-mail. os itens. É porque eu não sei, mas aqui na Flow, no momento eles pedem pra, faltou isso, isso e isso. Uhum. Pra ele arrumar e não dá. Se você receber esse feedback, é ótimo. Isso? Então, eu vou tentar Eles achar costumam que... ser mais vagos, né? Não, contrário. São bem objetivos. É bem no ponto a ponto Depende. mesmo. O que acontece? Depende. Depende. Deixa eu ver aqui. Mas o que acontece? A gente nunca tem o texto pronto. A gente nunca... Nossa, tá ótimo, agora dá para mandar. O que acontece é o prazo acaba. Entende? Então, se você faz um texto hoje, se você visitar o mesmo texto daqui a uma semana, você vai ter coisas para mexer. Daqui a um mês, vai ter coisa para mexer. Em 2 anos, vai ter coisa para mexer. Só que chega uma hora que o deadline para submissão é dia 20 de outubro. Acabou. É aquilo ali. Agora é do jeito que tá que vai. Tá perfeito? Nunca. Nunca. E sempre quando uma outra pessoa vai ler seu texto, ele vai ver com outro ponto de vista. E sempre vai ter coisa para mexer. É muito incrível isso. Eu fiquei 5 anos fazendo meu doutorado. O meu artigo, que é um artigo de pré-requisito para você ser aprovado, é um artigo B1. Eu fui submeter o meu artigo, eu achei que o meu artigo estava um golaço. Cara, que artigo maneiro. Assim que eu terminei, eu fui pegar o artigo de novo. Não é porque agora eu sou doutor que meu artigo ficou um lixo. Não é isso. Passou tempo. Eu já passei pela banca, eu já ouvi outras pessoas falando da minha tese, eu já mudei. E aí eu peguei o artigo para ler outro dia. Caraca! Nossa, como que eu escrevi isso? Como é que passou? Como é que entrou? Que isso? Como que eu achei que isso foi bom um dia? É assim, é assim sabe? E é assim mesmo, é vivo. O teu texto amadurece, tua forma de escrever amadurece e nunca tá perfeito. Não. Vai ter sempre coisa por fazer. Uhum. O que acontece é que os avaliadores chegam um momento que eles são solidários, são, enfim, sei lá, né? São condescendentes e, não, vamos lá, tá bom o suficiente para entrar aqui, mas Sim. perfeito nunca, nunca. Vai falar. Aproveitando que a gente está nesse modo de conversa e Ótimo. dúvida, Uhum. não sei o pessoal, mas tem muitas dúvidas. Mas a primeira Ótimo, adoro. parte que faz mais sentido de ser retirada é que agora a gente está falando muito em fazer bons artigos, revisar. Só que eu sinto que eu não sei identificar que aquilo é um bom artigo. Perfeito. Muito bom. E aí, você vejo na internet em vários cursos, como identificar se aquele artigo Se o é seu bom? artigo presta. Como identificar se esse artigo presta, se você pode adotar isso na sua clínica? Então, assim, aí eu pergunto para vocês, como? Por quê? A pergunta é,
Como saber se o artigo é bom para eu gastar o meu tempo lendo e usar a evidência que ele trouxe na minha prática? Quer usar o exemplo do nosso TCC lá da Educação Física? De quem? De quem? Você não lembra, não? Não lembro. Porque teve um estudante, eu não sei se a gente pode falar nome aqui. Vamos evitar, Mas que ele trouxe um artigo de revisão pra gente, que a gente viu lá no Casarão, né? Que aí ele falou, pô, artigo maneiríssimo, sei lá, e a gente foi indo parte por parte dele, e no final ele falou assim, cara, que artigo horroroso. Eu falei, não, Era sobre Parkinson? Era sobre Parkinson? Ah, sim. Lembra? Lembro. Você lembra? Lembro. Eu falei, não, o artigo é muito bom, mas tem muitas limitações. E sempre vai ter, né? Então, primeiro, como que eu sei... Aí eu não sei se eu peguei muito bem a sua pergunta, se você está falando de ideia da pesquisa ou só da qualidade do artigo. Não, na qualidade do artigo. Qualidade do artigo. Eu acho mais difícil você... Ideia qualificar. é a coisa mais difícil que tem de achar, Então, mas eu digo assim, de longe. seja de um medicamento, igual, por exemplo, a gente viu agora que saiu um brasileiro que fez uma pesquisa de novo medicamento para alguma paralisia, eu nem consegui ler o artigo em si. Mas assim, a gente tem que ficar assim, caraca, isso é uma inovação e isso daqui tem boas evidências. Posso usar na minha prática clínica. Talvez eu possa seguir por aí, caso seja uma doença que já não tem um guideline tão bem, sabe? Sim. Acho que a pergunta dela é sobre metodologia. Como Sim. uma metodologia que realmente... Adequado. Então, eu acho que vai além disso. Eu acho que vai além de metodologia. Porque você falou um ponto muito interessante que você botou um S ali no final de boa e de evidência. Boas evidências. Boa. Primeiro ponto é uma boa pesquisa, né? Ela, em algum momento, vai ser reproduzida, né? E quando você reproduz, você vai achar alguma coisa semelhante. Quanto mais evidência a gente tem de um certo resultado, vamos dizer assim, maior é a probabilidade daquilo estar falando a verdade, não ter sido um fruto do acaso, né? Porque acontece. Quando a gente bota lá que é o P menor do que 0,05, né, que vocês vão ver muito isso, eu acho horrível, mas é uma das formas que a gente tem para fazer. Né? Só significa que a probabilidade do resultado que você encontrou ter sido não pelo acaso. Tem menos de 5% de chance de ter sido encontrado por um acaso. Né? Então esse que é quando fala, estatisticamente significativo. Às vezes isso não quer dizer nada. Né? Só significa que você fez uma conta ali e você tem menos de 5% de chance disso ter sido ao acaso. Mas tem 5% de chance de ter sido ao acaso. Ou seja, 5% de todos os nossos estudos provavelmente têm resultados que foram por acaso e não por causa do que a gente estava achando que causava aquilo. Né? Então, eu acho que a primeira lição é a gente está lidando com probabilidade. Né? Em ciência, a gente sempre lida com probabilidade. Quando a gente tem vários estudos mostrando o mesmo resultado, essa probabilidade de estar certo é muito maior. Por isso que, atualmente, a nossa maior evidência científica se dá nas meta-análises. Topo da cadeia. Que são revisões sistemáticas, ou seja, são estudos secundários, são estudos que vão avaliar os estudos que já foram publicados, vão pegar tudo isso, colocar no mesmo bolo e vão olhar para a qualidade metodológica, vão olhar para um monte de coisa, né, e chegar a uma conclusão, então realmente se eu juntar todos esses resultados aqui, eu tenho aqui um resultado positivo, ou um resultado negativo, ou neutro, nem bom nem ruim, né. Então, primeiro vem na quantidade, né, tem que ter muito artigo quando você está falando em ser incorporado em diretriz, né, para mudar a nossa prática. Um artigo geralmente não vai mudar tanto a nossa prática, não, pode até mudar, se não tiver nada sobre aquele tema. Covid. Não existia antes de 2019. Antes de dezembro de 2019, Covid-19, como o nome já diz, não existe. Existiam outros coronavírus. Né? Até por isso que vacina saiu tão rápido, por isso que a gente já tinha um embasamento bom para poder avançar rapidamente em diversas partes. Porque Covid já tinha lá o MERS, já tinha lá o SARS, lá já teve um na Europa, se não me engano, teve no Oriente Médio, que era o MERS. Então a gente já conhecia bem algumas coisas dos coronavírus. Né? Então a gente já tinha um embasamento ali
para esse novo tipo, né? Mas, pô, como é que trata esse troço? Sei lá, né? Não tem nada. Não existia doença antes de 2019. O que a gente vai fazer? Né? Saiu um artigo falando que o troço é bom. Será que o troço é bom mesmo? Então vocês viram isso acontecer, né? Aí esse troço aqui é bom. Ah, não, mas não é bom, não. Não, Ah, mas é mais ou menos. Talvez funcione. Não, mas não é, isso mata. Não, mas salva a vida. E aí? Né? A gente só conseguiu chegar a conclusões mais robustas quando passou, né? E aí a gente já tinha um monte de artigo para olhar para trás. Aí é fácil pra caramba tomar decisão. Né? Quem estava lá na frente, né? Difícil pra caramba. O que você vai fazer? Então, é nesse ponto que eu gostaria mais de frisar. Uhum. Nesse momento igual teve o Covid, que a gente se viu sendo que nós, como médicos, nós não, né? Não tá falando assim. Não, mas você já faz parte da classe. A gente já está estudando isso. Adotar medidas ali com base de acordo que ia saindo. Sim. Pesquisas que não têm aquela mesma evidência de meta-análise, não tem aquela mesma qualidade, mas saiu uma pesquisa aqui. Como que eu olho para aquela pesquisa de uma doença e falo assim, não, essa daqui realmente ela é melhor do que a outra. Sim, Tá mais robusto, né? Então, aí... Qual é a miúça que a gente consegue... E aí a gente vai começar a ver sobre... Aí sim vem o nosso senso crítico. Né? Então, quem não tem senso crítico vai falar, saiu um artigo aqui falando que, sei lá, Então, vamos botar um troço bastante absurdo, assim, sobre a beta-bloqueador é bom no tratamento do Covid, né? Nunca saiu nada com relação a isso, né? Quer dizer, pelo menos não que eu saiba. Estou inventando aqui um troço que não tem nada a ver, tá? Beta-bloqueador é bom para a Covid, né? Uma pessoa que entende como é o processo de escrever um artigo científico, quando vai ler, né? Vai ler primeiro, né? Embasamento, pô, não tem muito mistério, né? Pô, Covid chegou, assim... destruindo a nossa sociedade, né? Então, assim, obviamente tem relevância, né? Tem pessoas morrendo por causa desse troço. Não sabemos como tratar esse troço, então tem a lacuna científica, né? Então, tudo o que o Rodolfo já provavelmente abordou na semana passada de introdução, não foi de introdução? Semana passada a gente falou sobre delimitação do tema. Você gostar do assunto, tentar pensar o problema dentro daquele assunto. Isso. E Relevância, pesquisar. né? Então tem que ter relevância. Então, é isso. Covid chegou aí, tá matando um monte de gente, né? Não sabemos como tratar. A gente trata o Covid, assim, sintomático. O paciente entrou em insuficiência respiratória, entuba, né? Dá oxigênio, né? Então, assim, era sintomático, né? Continua sendo, mais ou menos. Eu posso Por favor. também? Às vezes eu faço o seguinte, porque eu já tenho nível de mestrado, e aí algumas coisas assim eu já sei, mas muitas perguntas eu não sei. Então, o que eu faço? Eu gosto de olhar qual a revista que foi publicada, para ver se é uma revista com JCR, uma revista de um grande impacto. Aí eu olho quem são os pesquisadores, às vezes eu vou no laço do pesquisador, vejo se ele é referência na área, eu vejo se ele tem muita publicação, eu mando para um professor, um orientador que seja referência na área, por exemplo, eu gosto de infecto. Então, quando eu procuro de infecto, eu busco um professor que está dentro de um centro de pesquisa para me falar, aquilo ali é bom, você já leu, o que você acha? Se às vezes o primeiro autor ou o último autor, que geralmente é o orientador, a cabeça do grupo, ele é referência na área. Então, assim, ele já publicou muito, ele publica demais, ele já sabe muito sobre aquele assunto. Então, o meu senso crítico é com relação a isso. Eu olho revista, eu olho os autores, procuro no Lattes, mando para o professor que seja referência na área, geralmente está dentro de um centro de pesquisa, que possa estar me falando lá, se ele falar, não, acho que isso não é legal, olha, tal pesquisador que costuma publicar bastante nisso, e depois eu leio também, e eu tenho meu senso crítico, é baixo, mas eu tenho, e aí eu toco, é assim. Não acho que seja tão baixo assim, não. Pela resposta não é tão baixo assim, não. Eu concordo parcialmente, né? Aí vou polemizar um pouquinho. Vocês já tiveram aula, a maioria, se não todos, vocês já tiveram aula comigo, né? E eu mostro lá um artigo publicado no Lancet por pesquisadores que eram famosos na época, que foi retratado, né? Que é o lado associa vacina a autismo, né? Causou um mal danado, né? Então, assim,
É importante a gente saber que em um bom jornal, sim, né? A probabilidade de ter um lixo num bom jornal é um pouquinho mais baixa. Pouquinho, tá? Tem lixo em bom jornal também. E tem pessoa que publica muito lixo também, né? Tem muita referência na área que não sabe o que está falando. Então, a polêmica que eu quero causar aqui é tentar trazer um pouco mais a responsabilidade para a gente. Né? O que você falou que você tem pouco senso crítico, não acredita nisso. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Para quem conhece mais do que eu, porque eu acho que eu não tenho capacidade de julgar aquilo ali, não. A gente sempre vai ter limitação. Sempre vai ter limitação. Né? Todos nós temos e sempre teremos. Tá? E eu acho que lidando com a nossa limitação que a gente vai conseguir melhorar o nosso senso crítico. Né? É sabendo o que a gente não sabe. Isso é muito importante. Isso é, cara, muito importante de verdade. Né? E aí, o que a gente tem que olhar no artigo para poder melhorar, então, o nosso senso crítico? Né? A gente tem que saber, será que esse artigo usou o método adequado para investigar o objetivo que ele está investigando? E aí eu brinquei com ele semana passada que, assim, na graduação, geralmente a gente gasta muita energia lendo a introdução, a gente pula a metodologia e vai direto lá para os resultados. Para avaliar se o artigo é bom, pula a introdução. Isso. Vai direto na metodologia. Último parágrafo da introdução, lê o objetivo. Isso né? aí. O que ele quer saber? Ele quer saber isso? Tá, vamos ver se a metodologia vai responder aquilo. É o como que vai fazer. Metodologia é o como. Né? Será que o método está adequado? E aí vem um conhecimento técnico que é importante. Né? Eu tenho que saber quais são os tipos de estudo, para que serve cada tipo de estudo. Ah, não, o cara usou aqui um caso controle para avaliar o tratamento de um medicamento. Não é o melhor tipo de estudo para isso. Né? Um estudo observacional para avaliar uma intervenção, né? O ideal é um ensaio clínico. Né? Então, por que não foi feito um ensaio clínico? Porque é caro, porque é difícil, porque tem 38 milhões de motivos para não fazer um ensaio clínico. Né? Porque realmente é difícil para caramba. Né? Ainda mais com os cegamentos todos que é possível ser feito. Então, né? assim... mas por que não fez? Pronto. Então, você já viu que tem uma limitação ali. Sim. Isso faz com que o artigo seja ruim, horroroso, não serve para ser lido, né? Não serve nem como papel higiênico? Não, né? Não. Ele tem lá o seu valor, né? Então, primeiro saber o tipo de estudo, se é o tipo adequado para aquilo. Então, saber desenho, o que, né? que é. Se o desenho está adequado. O que é um ensaio clínico? Né? Então, o ensaio clínico, ele tem uma variável dependente, uma variável independente. Ele vai fazer ali uma análise comparativa entre resultados de dois grupos. Né? Se eu faço um estudo observacional para fazer essa análise comparativa entre dois grupos, eu perdi muito do meu controle. Né? Então, automaticamente, a qualidade desse meu resultado já não vai mais ser tão boa assim. Um estudo observacional, assim, um coorte, alguma coisa que você vai acompanhar, ele é excelente para ver ali incidência, por exemplo, de doença. Né? E tentar achar fatores que estão causando aquela doença. Fatores determinantes. Né? Então, você vai determinar que essa doença aqui está sendo causada por isso. Né? Potencialmente, precisa de mais estudo, porque depois você vai ter que achar o nexo fisiológico daquilo, fisiopatológico. Né? Então, você tem que voltar lá para a básica, né? Para ver se aquele fator que você está em dúvida ali, ou o contrário, né? Às vezes você achou um fator e aí vê se aquilo desenvolve a doença em várias pessoas. Né? Então, o desenho do estudo ele vai ser essencial para você saber se é um estudo que deve ser lido ou não. Né? Mas não só isso. Né? Será que a variável que ele usou, que esse estudo usou, é uma variável que mede o que ele está querendo medir? Então, vamos usar o meu doutorado, por exemplo. Eu estava vendo lá sobre regulação do fluxo sanguíneo cerebral. Né? O que é fluxo? O que é fluxo de um líquido? É quanto daquele líquido que está passando por um lugar, certo? A gente tem algumas maneiras de ver fluxo sanguíneo, né? No cérebro é um pouquinho mais difícil, né? A gente não pode simplesmente chegar lá, cateterizar uma artéria, cateterizar uma veia, ver quanto está saindo de um para outro. Complicado, né? Dá até para fazer isso. Tem maluco que fez isso já lá em 1980 alguma coisa. E deve ser o padrão ouro para avaliar ouro. Isso. Enfim. Só que inviabiliza por conta do recurso.
Cara, vou ter que ficar cateterizando a artéria carótida das pessoas, sabe? Vocês querem participar do estudo que vai cateterizar a artéria carótida? Eu não quero não, obrigado. Tô bem, né? Valeu aí. Né? Então, assim, o que a gente usa? E onde se faz, se paga essas pessoas, né? Não, aí tem que ter anestesista, tem que ter cirurgião vascular, tem que, assim, é um rolê diferente. É um rolê diferente. Né? Que um mero Igor aqui não vai conseguir fazer, né? Então, o que eu fiz? Eu usei um Doppler transcraniano. Doppler transcraniano, ele vê o quê? Ele vê... É Doppler, né? Então, ele vê velocidade de fluxo. Mas ele não vê o diâmetro da artéria, né? E aí, eu estou vendo o fluxo? Não. Eu estou vendo a velocidade do fluxo. E se o diâmetro mexe? Não, mas a artéria cerebral, o diâmetro não mexe muito, não. Beleza, isso daí está falando lá desde 1970. Né? Mas será que não mexe muito, não? Já tem artigo mostrando que com ressonância funcional, lá, com ASL, umas técnicas mais rebuscadas, pode ter variação de diâmetro. Então, minha métrica de velocidade de fluxo, ela não é uma métrica 100%, não. Ela é meio furadinha. Meio. Né? Não varia muito, não. Aí você citou isso como uma limitação. É uma limitação do meu estudo. É o que significa que meu estudo é um lixo? Não. Né? Significa que meu estudo tem limitações. Né? Seria muito melhor fazer lá por difusão de xenônio, fazer outras técnicas que termodiluição, tem outros troços que são bem mais agressivos. Só que o meu eu consegui fazer um monte de gente por um custo bem mais baixo. E eu fazia sozinho. Né? Então eu fazia todos os procedimentos, tirava sangue do paciente, botava Doppler transcraniano, via ultrassom de carótida, nossa, eu fazia... O meu experimento levava de 8 a meio-dia, às vezes meio-dia e meia. Né? Então, assim, tinha diversas limitações, mas a gente conseguiu chegar em alguns pontos que deram respostas muito interessantes, apesar das limitações. Nesse caso, o seu estudo seria ensaio clínico? Não, meu era um estudo transversal em fisiologia. Né? Então, o meu não era para avaliar... É um observacional. Isso, era um observacional e era para avaliar o que estava acontecendo ali com algumas coisas. Então, eu dava, por exemplo, para a pessoa respirar CO2, uma quantidade um pouquinho maior. Né? No ar aqui, a gente tem 0,04 mais ou menos por cento de CO2. Eu dava lá 5% de CO2 para a pessoa respirar. Para dilatar, teoricamente, dilatar os vasos cerebrais e aumentar o fluxo. E aumenta a velocidade também. Então, aumenta bastante o fluxo cerebral. Então, assim, e isso é uma coisa que os revisores sempre batiam no trabalho. Mas, pô, você está usando aqui Doppler transcraniano. E como você considera a variação de diâmetro da artéria? Minha resposta é, eu não considero isso. É uma limitação do estudo. Então, é claro que aí fazer estudo com um método muito padrão ouro, muito bem definido, é isso que o Rodolfo estava falando. Pô, tem que ter gente, tem que ter equipamento, tem que ter dinheiro, tem que ter... É difícil pra caramba de fazer. Né? Por isso que em algumas coisas a gente consegue fazer um padrão ouro de um nível... assim, acessível pra gente. Em padrão outras, prata. A gente não consegue. Padrão prata. Não, tem até padrão... Você quer fazer um estudo de levantamento populacional. Você consegue fazer até padrão ouro. Pô, o seu doutorado provavelmente você usou o método padrão ouro. Não? Foi quase. Padrão prata. Excelente. Antes da sua pergunta, só para dar o exemplo, ele deu o exemplo dele, eu vou dar o exemplo do meu. Nível de atividade física. O meu doutorado... Aí o ideal seria medir mesmo na verdade, com... acelerometria. Acelerômetro, mais ou menos. O ideal seria... Ainda não é bom. Com VO2, né? Pô, se pudesse fazer em VO2, incrível. Porém, eu usei questionário autorrelato. A limitação do meu estudo foi autorrelato. 3.400 estudantes. Como é que eu vou fazer? Populacional, VO2. Chama aí, bota aí na câmera. Imagina 3.400 estudantes. Bota pra bicicletar. Não dá. Muito difícil. Não dá. Não, e no seu, na verdade, foi assim, você não poderia fazer VO2 porque era transporte. No deslocamento. Era deslocamento. Então... Desculpa. Tudo bem, verdade. você está perdido, eu não falei nada. Né? É verdade, culpa é nossa. A gente pede desculpa. O meu doutorado estava investigando quais são os fatores determinantes para estudantes irem de maneira ativa para a escola. A gente acredita que, já que os estudantes precisam ir para a escola todos os dias, se a gente consegue estimular que eles vão a pé ou de bicicleta, eu consigo incrementar a atividade física nessa faixa etária que tem sofrido com tecnologia, com, enfim, violência urbana,
e prefere muito mais ir de carona, ir em ônibus escolar ou ônibus mesmo convencional, e desperdiça uma ótima oportunidade de incrementar a atividade física, porque a gente sabe que criança e adolescente precisa fazer 300 minutos por semana, enfim, é difícil alcançar. E no tempo de lazer é complicado também, porque falta recurso, falta acesso, falta um monte de coisa, e no deslocamento seria uma excelente oportunidade. E além disso, a gente também incrementaria com menos carro na rua, menos poluição. Se a gente coloca mais família na rua, a gente traz mais segurança. Então a gente atacaria diversos problemas com um estímulo. Mas você, então, não foi só para analisar qual é o problema, mas você também propôs uma solução. Exato, a ideia era investigar quais eram os fatores determinantes, o que determinava a criança e adolescente escolher ir de maneira ativa para a escola. E aí, a partir disso... Gente, vocês estão vendo um exemplo aqui de introdução, agora o objetivo, né? Ele está exemplificando aqui como que é contar a história do artigo. Olha, agora ele vai pro método. Agora ele vai pro método, né? Então vamos lá. Você tá uma comunada aí, né? Você... Então agora ele vai pro método. Combinou então, tudo. Qual foi o objetivo, então? Perfeito. Pô, quem quiser que tivesse ganhando. Tá ganhando conhecimento e experiência. Sincero, assim, eu tenho vergonha de abrir isso. Estou fazendo uma pesquisa que é também um estudo observacional por autorrelato. E aí a minha dúvida grande além de, na metodologia, eu tenho que especificar que eu possa dar uma proposta de intervenção ou eu posso só jogar lá? Eu acredito que a proposta de intervenção vai depender do resultado que você encontrar. Então, a proposta de intervenção é talvez o seu objetivo secundário, sabe? O seu desfecho secundário. Eu nem diria isso. Eu acho que tem dois objetivos que podem ser feitos aí. Primeiro, se o seu objetivo principal é avaliar como que uma população lida com alguma coisa, né? Então, se é autopercepção, se é alguma coisa assim... Isso é o objetivo do seu trabalho. Você pode, ao invés disso, né, se isso já está estabelecido, fazer um objetivo que a gente vai ver se essa intervenção daqui auxilia em alguma coisa. Por quê? É o segundo Porque passo. quando você for descrever as suas variáveis, elas são completamente diferentes. Mas aí isso, eu dar uma intervenção, eu automaticamente tenho que fazer um estudo profundo. De intervenção. Se você vai dar uma intervenção, você vai fazer um estudo de intervenção, não vai ser um estudo observacional. Então, o desenho do estudo é completamente diferente. Pode ser um estudo observacional, vou explicar. Sim. É experimental natural. Exatamente. Existem desenhos para isso, né? Em geral, a gente separa as coisas. Por quê? Porque se você não tem a informação da população, como que a população sente sobre aquilo, né? Como é que você vai propor uma intervenção para um problema que você não sabe que existe? Então, isso enfraquece a sua argumentação, né? Quando a gente vai propor uma intervenção, o problema tem que estar bem estabelecido, senão a sua justificativa está falha. E aí, no meu contexto, os artigos que eram robustos, eles foram desenvolvidos quase sempre e exclusivamente em países desenvolvidos, nível socioeconômico alto. Então, a gente não sabia se as mesmas condições desses países, se a gente coloca aqui, se resultaria num sucesso para estimular que esses estudantes se desloquem de maneira ativa. Então, antes da gente propor a intervenção, primeiro eu precisava replicar as pesquisas para identificar quais eram os fatores determinantes. Será que mais ciclovia, mais iluminação, uma vizinhança mais bonita, coisas para se ver ao longo do caminho, será que isso impacta aqui no Brasil? Sim. E aí... Você vai perguntar isso lá na Dinamarca. Mas, cara, ciclovia é do tamanho da faixa do carro, sabe? Tem mais bicicleta que gente lá, tem sinalização, tudo, tem, enfim. Não, eu tenho um exemplo do meu lado aqui, ó, que quando ele tá aqui em Volta Redonda faz tudo de carro, mas quando ele vai para Niterói, atleta. Faz a pé, porque é bonito, porque tem aquela orla, tem a praia. Sim. Não é morro isso. Como assim, não entendi? Eu sou do Paraná. No Paraná não tinha transporte público. Pronto. Não tinha Aí tem que... Não tinha rodovia, eu fazia... Tem que fazer. 10 km pra escola todo dia. Isso. E aí foi o resultado que eu encontrei.
Aham. A metodologia foi, então, a gente pensou dentro de um grupo de pesquisa que é o LAVA, o Laboratório de Vida Ativa, coordenado pelo professor Ricardo Brandão, preciso citar o nome dele aqui, claro, meu orientador, e ainda trabalha bastante nesse campo. Hoje o laboratório está investigando muito a questão do tarifa zero, qual que é o impacto na saúde com o tarifa zero, transporte público de graça, enfim. Não só na saúde, como em outras áreas, mas voltando para a pesquisa, a metodologia possível que a gente encontrou, no início a gente queria usar os acelerômetros, e aí orçamos, começamos a submeter o projeto a financiamento, e a gente começou a perceber a dificuldade de usar acelerômetro. A criança precisaria vestir o acelerômetro, que é um reloginho ou uma coisa que ele coloca na cintura, e ele tem que ficar com aquilo no mínimo 12 horas por dia. Pensa, estudantes que moram na periferia, estudantes que se preocupam com a aparência, será que seria tranquilo eles usarem aquilo durante 12 horas no dia? A gente, por conveniência, a gente optou por fazer nas escolas da FEV. São 6 e acabou que a gente conseguiu fazer só em 5. FEV é a Fundação Educacional de Volta Redonda, é o Getúlio, o Delcio, o JB, o Temes, enfim, eu vou acabar esquecendo o nome de alguma aqui, mas são essas escolas que no início tinham um ensino médio, hoje em dia não tem mais, e eles têm ali o Fundamental 2 como o foco. Mas enfim, a gente delimitou por conveniência esse grupo de estudantes, e a intenção então foi, para viabilizar a coisa, como é que a gente pode fazer? Calma aí, já posso começar? Por favor. E aí como é que a gente começa a pensar, por exemplo, porque ele tem que pensar nisso, quais são as limitações do meu trabalho? Isso para você trouxe alguma limitação? Claro. Quais? Como é que eu vou extrapolar meus dados se a minha população investigada foi só escola pública? E como é que eu faço isso se essas escolas públicas elas são só de uma determinada área da prefeitura? E para superar isso, o que a gente fez? Uma das escolas a gente tirou da FEV. E aí a gente pegou o mapa de Volta Redonda e a gente pensou, vamos pensar onde estão as escolas da FEV. Porque uma coisa é, onde a escola está na cidade é um fator determinante. A escola mais central, por exemplo, o Delcio Horta, por exemplo, o Getúlio, os estudantes, a gente tinha como hipótese que os estudantes não necessariamente moravam perto de lá. E morar perto da escola é muito mais fácil ir a pé, né? E aí a gente pensou, caramba, vamos pensar agora em escolas não tão centrais assim. Aí a gente olhou para o JB, para o João 23, por exemplo, o Temes. O Temes está bem perto do centro ainda, né? Mas essas escolas já não eram mais tão centrais e dava conta dessa residência mais próxima da escola. Porém, a gente ainda tem em Volta Redonda uma zona rural, que é o Roma. E aí tem alguma escola pública lá, a gente foi lá. Como é que é o nome da escola lá? Nossa, Caramba, não posso esquecer o nome dessa escola. Que pena. Eu vou esquecer. Me ajuda, gente. Pesquisa aí, dá um Google aí. A escola é a municipal no Roma. Caramba, eu não posso ter... Mas você conseguiu encontrar solução. E se você não tivesse a limitação? Seria uma limitação, eu seguiria em frente. Sim. Eu seguiria em frente com essa limitação. Eu compararia as escolas mais centrais com as menos centrais. Tendo essa escola mais rural, eu pude comparar as 3. As centrais, as menos centrais e a rural. E aí o que foi incrível foi... Newton Pena Botelho. Newton Pena Botelho. E olha que incrível. No Newton Pena Botelho era a maior prevalência de a pé ou bicicleta para a escola. Por quê? Tem acesso a transporte público de qualidade frequente? Não. Nível socioeconômico capaz de ter veículos disponíveis, a família, 2 carros, um que o pai foi trabalhar e o outro que alguém foi levar para a escola? Não. Por necessidade. Então, lá no início que a gente suspeitou, esses artigos estão só na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no Canadá. Será que é a mesma coisa aqui no Brasil? Ponto. Identificamos que não. Aqui as crianças vão mais a pé ou de bicicleta para a escola por necessidade. E onde que elas estão? Mais afastadas do centro, mais longe de ciclovia, mais longe de calçada de qualidade, mais longe de asfalto de qualidade. Onde tem o melhor recurso para ir de bicicleta, por exemplo, para a escola, vai todo mundo de carro, porque mora muito longe, ou de carro ou de ônibus. Isso tudo é variável. Tudo que ele está falando aqui, qual é a distância? Distância entre casa e escola é uma das principais variáveis que ele analisou. Principal variável. Né? A mais forte. Mais forte, distância.
Quais outras variáveis? Então tem qualidade de asfalto, você chegou a ver alguma coisa disso? Presença de ciclovia, Presença de ciclovia. nível socioeconômico da família, escolaridade da mãe, porque escolaridade da mãe é um elemento decisor ali de nível de socioeconômico, isso foi bem característico também. Sexo, o fato de ser menina, diminui a chance de ir a pé ou de bicicleta para a escola. Essa variável provavelmente estava no seu questionário. Sim. Mas a conclusão das limitações, puxando um pouquinho pelo tipo de estruturação que o Igor está já traçando aqui, a limitação já vem nos resultados, vem nas considerações finais, vem na conclusão. Quando a gente começa a montar, a gente percebe. A limitação Mas que eu tenho que deixar, tenho que escrever. Ó. geralmente está no final do texto. A gente só mostra no fim. Isso. Então, Mas quando a gente está montando o instrumento, e aí é parte da metodologia ainda, Isso. quando a gente está montando como a gente vai avaliar, a gente já está começando a medir o quê? Dá para fazer? Não dá para fazer. O ideal é isso, mas não dá. Também não dá. E vai ter que ser questionário, que a gente sabe que é limitado. Tá, Sim. lá no final a gente escreve. E vamos tocar. E vamos fazer o melhor questionário. Vamos aplicar da melhor maneira. A melhor maneira qual seria? Todos os pesquisadores irem nas salas e investigar. É possível? Não. O que a gente fez? Treinou os professores das escolas. Galera, olha só, esse questionário aqui que a gente vai apresentar para os alunos, vocês vão nos ajudar a aplicar. Essa questão precisa saber disso, aquilo. Na hora de responder uma dúvida do aluno, a gente não pode orientar para o que ele tem que responder, a gente tem que explicar o mais neutro possível para a resposta ser da melhor qualidade possível. A gente achou que em uma aula a gente ia conseguir questionário de 28 páginas, mais de 400 colunas no Excel depois, pensa, 3.400 pessoas, 400 colunas. Caramba, muita coisa, muito robusto. Por outro lado, muito robusto. Sim. Você tabela sozinha? Não, a gente teve uma equipe de 8 tabuladores, financiados, pagos para poder tabular. Treinamento para tabulação, cada questionário demorava ali 25, 30 minutos para ser tabulado. 3.400 questionários, pensa quanto tempo. E aí, assim, é isso. Apesar do instrumento ter a sua limitação, a gente ganhou robustez de uma outra forma. Porque o N foi muito grande, porque a quantidade de variáveis que a gente colocou nas análises foi muito robusto. Então, aí a gente ganhou qualidade. Mas é sempre uma luta entre o ideal e o possível. Sim. É sempre essa luta. E no final você vai fazer essa ponderação. O que foi possível fazer foi isso. Mas o que a gente alcançou foi isso aqui. E tem que colocar também, se eu, por exemplo, você que utilizou de profissionais, não estou falando dos professores, porque querendo ou não, ele já faz parte da tabulação do seu questionário. Mas igual, você precisou pagar pessoas para fazer essa tabulação. Isso também tem que entrar especificado no projeto? Não diria dentro do artigo, mas quando a gente submete para fundo de financiamento, por exemplo, a CAPES, a gente já estipula o que é o projeto, quantas pessoas a gente pretende impactar e qual é mais ou menos o orçamento. Mais ou menos não, né? Qual é o orçamento bem detalhado. Exato. E esses profissionais, essas pessoas que iriam tabular, esses pesquisadores, eles estavam previstos lá, entende? Uma das minhas grandes dúvidas na hora de submeter, assim, tanto para a questão do orçamento quanto para o comitê de ética eu estou trazendo uma metodologia que eu pretendo aplicar. No meio foi aceito. No meio do meu processo ali da pesquisa, eu percebi que talvez eu não vou usar aquele tipo de análise bioestatística que eu pensei que eu usar. Precisa usar um outro tipo de análise. Aí não complica. pode ser trocado, pode Então, ser adaptado. Isso tem que estar previsto, né? Por quê? Quando você projeto. olha para o seu dado, né, para a sua variável, na verdade, não para o seu dado, antes de coletar, para a sua variável, você já tem que pensar, essa variável, ela tem essas características aqui. Né? Então, vamos pensar numa variável numérica. Né? Então, no projeto, por exemplo, que eu estou até chamando o Rodolfo para entrar agora, né, sobre tratamento de demência, né, com produtos de cannabis. Né? Eu tenho lá, por exemplo, um questionário ADCOL, que é um questionário de qualidade de vida nesse paciente, que é a minha variável principal. Né? Ele é uma variável que é um questionário que dá um número para mim no final. Né? Eu posso tratar de algumas formas esse número. Eu posso tratar como uma variável métrica contínua, né, como se fosse lá o valor de pressão arterial. Né? Ou eu posso falar como uma variável numérica mais ranqueada, vamos dizer assim.
Então, cada valor, ele vai subindo em incrementos contínuos, tá? Nesse caso, é melhor usar um teste específico para variável ranqueada mesmo, né? Que seria um teste não paramétrico, né? Mas eu tenho outras variáveis que vão ser contínuas que eu posso usar teste paramétrico. Vamos botar lá idade. Idade é uma variável contínua que eu uso um teste paramétrico normal. Mas, pela distribuição da minha população, pode não atingir uma distribuição normal, seria a distribuição que eu iria usar um teste paramétrico. Eu vou ter que usar um teste não paramétrico. Isso tem que estar previsto, né? Então, na idade, se for normal, eu vou usar esse teste aqui. Se não for normal, eu vou usar esse outro daqui. Tudo previsto. Tem que estar Previsto. no projeto, né? Isso tem que estar no projeto. Se não está no projeto, pode fazer um adendo no comitê de ética. Falar, olha só, isso aqui não estava previsto, né? A gente mudou aqui, a análise vai ser feita dessa maneira daqui. Então, Isso você pode fazer um adendo, né? Você conhece muito a vista assim. Tem. Sim. Ou tem que conhecer alguém que conheça bastante. Melhor. Melhor. Não melhor não, porque quando a gente conhece, a gente consegue tudo criticar isso. Retiro o que disse. A gente consegue criticar isso. E a gente consegue chegar lá num trabalho que a gente vai ler, que não é nosso, né? E falar, pô, por que você usou esse método aqui? É. Mas a gente, como estudantes, que já tem muita coisa pra Sim. aprender. Mas é por isso que vocês têm orientadores. Sim, sim. O seu orientador. Por né? isso que, nesse momento, é importante conhecer alguém que conheça. Mas você vai pegando isso com o tempo. Né? Você vai pegando isso com o tempo, e aí você vai avaliando o que você vai precisando saber. Né? Se você colocar isso... na minha aula eu tenho lá um slide que mostra bonitinho o que você tem que fazer. Não precisa conhecer muita coisa, não. A gente também pode colar. Né? Não é prova. Né? A gente pode colar nesse aspecto. Então, olha lá, pô, não sei qual é o teste ideal para isso. E aí você tem, atualmente, tem muito serviço na internet que faz isso. O dado é para comparar 2 grupos ou mais de 2 grupos. É 2 grupos. É antes e depois, ou seja, é pareado ou não é pareado? É pareado. Natureza da variável, quantitativa, qualitativa? É distribuição normal, não é distribuição normal? Não é distribuição normal. Então você tem que usar aqui 2 grupos, eu falei 2? 2. Tem que usar então Mann-Whitney. Não, se não é normal, Mann-Whitney. Então, não, se é normal, tem que usar o teste D. Tá super falando português. É só assim, é um fluxograma para você escolher qual é a estatística adequada para o seu... Esses sites aí. Tá no LXP lá. Quem foi? Tem alguém no terceiro período aqui? Não. Alguém que já passou pelo terceiro deve ter, ó. Olha lá, de análise quantitativa. É o último slide, se eu não me engano. Então, assim, saber qual o teste, saber como utilizar é muito importante, né? Isso vai estar lá no método. E aí, tinha um monte de limitação no seu trabalho. Isso significa que o trabalho do Rodolfo é ruim? Isso significa que se ele usasse o VO2 seria melhor? E VO2 é padrão ouro, tá? Para poder ver atividade física. Significa que seria melhor? Não. Por quê? VO2 ele ia conseguir fazer em 10 pessoas. Ele está fazendo 3.000. Né? Então, por isso que eu falei que para o seu trabalho você usou o padrão ouro. Né? Por quê? Se ele fosse usar o VO2, ele não ia conseguir fazer um estudo populacional, que é o nível que ele quer. Para fazer um estudo fisiológico, ele teria que usar o VO2. Para fazer um estudo populacional, ele não pode usar o VO2. Senão ele vai ficar muito restrito, ele não vai conseguir testar a população. Isso fica inviável. Né? Imagina só botar a galera indo bicicletar para a escola lá com controle respiratório, com um aparelho desse tamanho assim. Não dá. Né? Não dá. Então, inviabiliza. Então, o trabalho dele é muito robusto por causa disso. Porque ele usou o melhor método que era possível para aquele tipo de trabalho. Né? Então, isso é o padrão ouro. Né? Igor, mas eu quero fazer lá termodiluição transpulmonar. Pô, beleza, você vai fazer em 2 pessoas. Né? Não vai fazer um estudo populacional para isso. Sim. Né? Então... A minha dúvida era exatamente sobre você compensar a limitação com um N maior, Sim. explorando mais outras possibilidades do que você está restrito ali. Claro que o melhor dos mundos seria 3.000 e tantas pessoas fazendo VO2. Fazendo VO2. Impossível. Acelerômetro. Sim, acelerômetro seria o segundo passo. Então, né? Mas já que é impossível, a gente tenta compensar assim, se eu fosse fazer VO2 ia ser meia dúzia, mas fazendo o questionário é 3.000. Isso. Então vamos tentar priorizar aqui
o questionário, porque eu vou atingir mais gente, eu vou ter uma resposta mais cientificamente Sim. válida. E sabendo que o questionário é Exatamente. limitado, Compreender as suas limitações. Cara, isso é o essencial. Isso é, na metodologia, você vai saber isso, né? Porque é isso, vamos fazer com um acelerômetro. Pô, acelerômetro, eu acho que eu conseguiria uns 300 pessoas, né? Aí é factível. 3.000 eu acho difícil também. não daria também. Né? Não dá. Então, você já vai conhecendo as suas limitações quando você está planejando o seu método. E aí, quando você escreveu o seu artigo, consegui o meu resultado, escrevi lá o artigo, chega lá no final, esse estudo tem algumas limitações. Primeiro, tem alguma limitação de desenho? Não sei lá. Né? Às vezes tem limitação de desenho do estudo. Tem limitação de variável, né? De método, né? De como foi coletada essa variável. Isso tem que estar tudo descrito lá no final. Né? Por quê? Porque o leitor vai chegar e já vai... então ele pensou nisso. Né? Então, os autores tomaram medidas para poder minimizar essa limitação. Né? Para tornar o trabalho robusto, apesar disso. Todo trabalho vai ter limitação. Todo. Qualquer trabalho que a gente faz tem que medir pressão. Você meteu um catéter dentro da artéria da pessoa, então não está com o método ideal. Né? Então, assim, todo trabalho tem limitação. Se alguém quisesse usar o seu trabalho ou o seu mudou para melhorar, diminuir a limitação, mas fazer um método parecido, não seria Perfeito, quero mais do que isso. Também. Ser usado, Gostaria. Parecido, quero mais do que isso. E vou me candidatar a participar. Eu quero fazer parte da equipe. Sim, já fiz muito isso também. Né? Pegar um trabalho meu anterior e falar, eu achei esse resultado daqui. Né? Eu acho que isso aqui pode ser melhor se eu usar esse outro método aqui. E aí você vai lá e usa outro método. Né? Então, tiveram alguns, por exemplo, que eu fiz várias formas de inalação de CO2. Né? A primeira a gente usava um sacão cheio de CO2 a 5%. Né? E aí a pessoa ia respirando até ou dar os 5 minutos ou aquele saco acabar o gás e eu precisar mudar para o ar ambiente. Né? Senão a pessoa vai sufocar. E aí teve um lá que a gente usou um equipamento que ele vê respiração a respiração, o quanto de CO2 que está, fluxo respiratório, ele vê um monte de coisa, faz um monte de cálculo e já dá a quantidade de CO2 para manter aquele CO2 clampeado, vamos dizer assim, na respiração. Né? Um troço altamente complicado, né? Foi uma lenha para eu aprender a mexer naquele aparelho. Né? Mas assim, a gente melhorou o método. Esse foi o artigo que a gente conseguiu publicar de primeiro, na Experimental Physiology. Foi o único. Mas, né? Às vezes a própria variável determinante não vai ser o ano que você fez a pesquisa. Sim. Se eu fosse fazer isso hoje, potencialmente seria um pouquinho mais fácil. Né? Se eu fosse fazer isso na época que eu fiz, ou há 10 anos antes do que eu fiz, poderia ser muito mais difícil. Né? Então, Doppler transcraniano é uma técnica que evoluiu bastante. Por exemplo, lá de 70, quando foi descoberto, até agora. Né? Então, hoje em dia está muito mais barato, muito mais fácil, os equipamentos são muito melhores, então você consegue achar um sinal muito mais fidedigno ali do que é. Né? Tem agora até Doppler transcraniano que ele consegue medir também o diâmetro do vaso, né? Até pelo próprio Doppler. Né? Interessante pra caramba. Né? Então, assim, a tecnologia evolui e a gente consegue. Acelerômetro, por exemplo, é uma coisa que a gente tem, cientificamente falando, há relativamente pouco tempo. A gente tem, o quê? Década de 60, 70? Por aí. Por aí. Antigamente, provavelmente, devia ser uns troços muito grandes. Hoje em dia... Dá problema pra caramba, a manutenção é difícil, é importado. Sim. Tem muita dificuldade, a pessoa precisa usar a durante análise 7 é meio dias. difícil também. A análise é complicadíssima. De 3 eixos, 2 eixos, enfim, tem... Então, assim, isso tudo tem que estar descrito. Tem que estar descrito no método e para mostrar também que você conhece as limitações do seu trabalho. Isso já dá um avanço muito grande. Resultado é só descrever o resultado. Não é para discutir no resultado. Não é só. Não é para discutir no resultado. Vocês tendem a falar... sim, entendi. Isso aqui parece que tem essa tendência... Não. Só fala o que está no gráfico. Você fez o teste e fala, olha só, esse teste aqui, o resultado foi esse. Sim. Foi maior, não foi maior, ou... Enfim, você descreve o resultado. O resultado é uma seção... É a mais chata que tem de escrever. Né? Você tem que ir descrevendo só, nessa variável aqui a gente achou isso aqui, aí vai falar de medida de tendência central, a média foi essa, ou a mediana foi essa, ou a moda foi essa.
a gente achou esse desvio, essa variância, essa range, enfim, aí você vai botar o que vocês acharem, né? Só o que achou, né? Não vai discutir aqui. Isso daí é para discussão. Aí a discussão, sim, você vai falar das limitações, ó, a gente achou isso aqui, mas pode ter essa limitação aqui, né? Então isso talvez seja uma avenida para pesquisas futuras, né? Você até dá dica para as pessoas que quiserem usar o seu trabalho para poder evoluir aquilo e tentar fazer algo mais robusto, né? E avançar mais ainda a ciência. No caso da metodologia, igual você falou assim, tem que estar previsto o que a gente vai fazer. Sim. Pode ter essa alteração. Mas, por exemplo, acredito eu que quando você foi submeter o projeto, o número de pessoas que você colocou lá que seriam partes da pesquisa provavelmente não é o mesmo número que você... Nunca é. E aí nisso tudo bem, não colocar um número estimativo e ser um número diferente no final. Sim, uma coisa é o projeto. Né? Você se planejou para aquilo. Se você vai chegar até aquilo ou não, aí é bem diferente. Né? A gente já sabia quais escolas a gente queria, a gente já tinha investigado mais ou menos qual era o volume de estudantes em cada escola, e a gente estipulou 50% do total desses estudantes. E foi muito, muito bacana no nosso trabalho, é que a gente superou a nossa expectativa. A gente planejou coletar 1.500, 1.700 pessoas, a gente mandou, como a gente tinha financiamento, a gente mandou rodar o dobro disso de questionários, porque a gente sabia que a qualidade na resposta daqueles questionários ia variar bastante, e depois a gente verificou isso também, enfim. E na hora de coletar, os diretores deram a solução que para a gente estava sem saída, que era como que a gente ia alcançar aquele N tão grande em um tempo tão reduzido. E aí veio pandemia, atrapalhou tudo e tal. E aí quando o diretor falou, não, a gente para a escola, os professores ajudam. Caramba, aí a gente conseguiu aplicar os 3.400, a gente conseguiu chegar no quase 100% dos estudantes. O percentual que a gente alcançou foi 84% na resposta de questionário, e em medida de peso e altura a gente conseguiu bater quase os 80% lá, foi 79% alguma coisa. E a nossa previsão era 50%. Então, assim, é importante no projeto a gente gastar muita energia para detalhar tudo o máximo possível. Pensar qual é o tamanho da população que a gente quer investigar e meio que projetar, beleza, para eu extrapolar os meus dados para essa população total, qual o tamanho do meu N mínimo para eu conseguir, através dos testes estatísticos, projetar para o total. O N mínimo é tanto. Tá, então quantos que eu preciso coletar por dia, quanto tempo eu vou precisar. É interessante você fazer essas contas para conseguir colocar isso tudo no projeto. É muito importante gastar o máximo de energia possível no projeto. Quanto mais energia você gasta no projeto, menos vai gastar lá na frente. Se você gastar pouca energia aqui, lá na frente você vai ficar apagando incêndio. Você vai gastar energia de qualquer jeito. E não vai ter um bom resultado. O resultado vai ser pior. É isso aí. Então gasta muito aqui. Passamos muito do nosso tempo. Antes de terminar, eu só queria falar do viés. Tá. Quando a gente... Eu comentei sobre isso semana passada, mas eu queria falar de novo, eu acho que é muito importante, tá? Quando a gente encampa, quando a gente vai para campo, né, para coletar dado, para investigar alguma coisa, a gente se abraça numa hipótese, né? A gente veste a camisa da nossa hipótese, a gente quer encontrar a confirmação da nossa hipótese. E a ciência não é assim. Eu acho que, antes de tudo, um bom cientista ele precisa ser um amante da verdade. E o que você vai encontrar é o dado da realidade, ou pelo menos o mais próximo da realidade possível. É claro que a realidade é muito difícil de verificar, mas é uma foto daquilo, é uma representação daquilo, enfim. Porém, se você, através dos seus dados, você não confirmar a sua hipótese, isso não quer dizer que sua pesquisa não presta. Não quer dizer. Porque a ciência também precisa desses artigos para, quem sabe, alimentar uma meta-análise futura, e aí o seu artigo será levado em conta junto com todos os outros, e aí vamos ver se o diamante cola na linha ou não cola na linha. E aí o resultado da meta-análise é um diamante no final, que ele vai cruzar essa linha aqui ou não. Se ele não cruzar, quer dizer que existe uma diferença, então o protocolo pode mudar, ou enfim, aquilo ali de fato teve um efeito. Se cola, é questão que não é significativo, então vamos estudar outra coisa,
porque isso até agora, com essa última meta-análise, não deu resultado. Eu acho que vai um pouquinho além disso, é que quando não dá o resultado que você espera, eu pessoalmente acho até mais interessante. Porque faz você pensar. Você abre uma caixa. Caramba, e agora? O que houve? Deixa eu ver o que tem aqui. O que houve? Essa é a pergunta que a gente se faz. E maneiraço Que houve? isso. Maneiraço isso. E aí você começa a pensar por que chegou aquele resultado e não aquele troço que eu achava. Né? Isso eu aprendi também a duras penas. Nossa, eu falava pro meu orientador, cara, mas não tá chegando naquilo que a gente achava. Ele falou, Igor, isso é ótimo. Né? Isso significa que tem mais coisa envolvida aí que a gente precisa estudar. Pronto, aí você faz a ciência avançar. Isso, sabe? Isso que é legal. A ciência não está aqui para confirmar as nossas convicções. De jeito nenhum. Ela está aqui para poder trazer mais verdade. Perguntas. Trazer a verdade. Né? A gente está descrevendo o nosso universo. Isso aí. Né? E às vezes o universo não funciona da maneira que a gente acha. Muitas vezes, inclusive. E essa nossa hipótese inicial, a gente precisa escrever em algum lugar? Tem lugares que vão cobrar hipótese. Né? Se você está fazendo estudo experimental, você tem que colocar uma hipótese, geralmente. Né? Eu recomendo que coloque em estudos experimentais. Tem estudos que a hipótese não cabe. Vou fazer uma revisão narrativa da literatura. Qual é a hipótese? Não existe hipótese. Né? Então, depende do tipo de estudo e depende de, às vezes, para onde que você vai mandar esse trabalho. Né? Então, quando tem um experimento, é importante você mostrar a sua hipótese. Né? Eu geralmente boto depois, ou antes ou depois do objetivo, no final da introdução. Né? Eu não sei se tem algum lugar que cobra hipótese separado, eu acho que não. Mas A plataforma Brasil cobra a hipótese em separado, mas... sim. Não, mas é tudo separado. O momento lá. é. Lá é tudo separado. O seu artigo foram estudos diferentes. Sim. No projeto, os dois precisaram colocar hipótese? Eu sim. Na plataforma Brasil, eu não usei plataforma Brasil, eu não fiz no Brasil. Detalhe pequeno. Mas em alguns estudos, sim, tinha hipótese, né? Então a gente achava que essa forma enfim, eu tinha um estudo lá que era diferença entre jovens e idosos com e sem doença cardíaca. Né? Então, a nossa hipótese era que idosos sem doença cardíaca iam ter a regulação lá neurovascular mais próxima de jovens, ou até semelhante, do que a pessoas com doença cardíaca. Então, a diferença não ser especificamente da idade, mas sim da doença cardíaca em si. Né? Então, sim, era uma hipótese de um estudo observacional. Né? Eu estava fazendo uma variável fisiológica. Mas eu achava que a regulação ia ser de uma maneira que é diferente do outro grupo. Então, essa era a minha hipótese. Então, mas assim, a gente teve também, eu fiz uma revisão lá que não tinha hipótese. Né? Era para descrever sobre a literatura sobre a regulação cerebrovascular, né, durante o exercício. Então, enfim, hipótese aí vai depender de tipo de estudo, desenho de estudo e requisito de para onde você está mandando. Tentar falar de uma maneira mais rápida, que acho que o nosso tempo já acabou, mas teve um artigo que a gente fez aqui na graduação aqui da Educação Física, e era um artigo observacional, o objetivo era investigar nível de atividade física de estudantes de uma escola privada. E aí começou em 2019, 2020 veio a pandemia, e aí a gente falou, caramba, vamos ver de novo? E vamos ver qual foi o impacto da pandemia. É um estudo observacional ou intervencional? Ele é observacional, mas tá rolando uma intervenção, não tá? Só que a gente não controlou a intervenção, ela aconteceu para todo mundo. E aí esse é o tipo de estudo que ele apesar de observacional, houve uma intervenção. E a gente chama isso de experimental natural. Uhum. Houve uma intervenção pela força da natureza. E aí a gente coletou, depois de 2020, a gente viu isso. Nível de atividade física 19 foi 70% eram ativos, 2020 caiu para 32, 33. Aí 2022 a gente coletou de novo, já tinha vacina, já estava voltando meio ali aquele híbrido. Aí a gente tinha como hipótese que subiria e se manteve igual 20. Aí a gente coletou 2024 e aí falou, não, agora vai subir, né? Subiu. Falei, opa, tá recuperando, mas ainda não chegou nos níveis pré-pandêmicos. E aí falamos, agora vamos ver 25. Deve chegar já nos níveis pré-pandêmicos. A nossa
A nossa hipótese era essa. Era 70 aqui, 25 chegou a 59. Aí eu falei, caramba, será que essa diferença aqui é fruto do acaso? O quanto que isso aqui é diferente? Será que é estatisticamente diferente? Nos valores brutos, sim. E aí, quando a gente realizou os testes estatísticos, a gente verificou que 70 para 59 não tinha diferença estatística. Então, estatisticamente falando, sim, os estudantes recuperaram os níveis de atividade física pré-pandêmicos. Porém, o que talvez ainda prejudica chegar nos valores brutos pré-pandêmicos, a gente também coletou tempo de tela. E aí a galera usando 7 vezes por semana, mais de 6 horas por dia. Mas aí você estabeleceu uma associação, não uma causa. Boa, Sim. Excelente pergunta. Exatamente. Excelente pergunta. E o pior disso, qual foi a limitação? Eu não posso dizer que o uso de tela está prejudicando, a gente supõe. Uhum. Porque a gente só coletou o uso de tela em 2025. A gente não tem uso de tela desde 2019. Porque a gente suspeitou que, caramba, eu acho que agora mudou, porque teve aquela coisa da educação remota, muito uso de enfim, tablet, celular, computador. Será que a juventude usa da mesma maneira que 2019? A gente não pode responder isso. Mas em nível de atividade física a gente conseguiu responder. E aí, assim, o grande barato desse estudo é que, apesar de observacional, a gente conseguiu verificar o efeito de uma intervenção que a gente não controlou. E isso só vai achar, como é que ele vai achar? Se ele fizer uma intervenção, falando, olha só, vamos fazer uma intervenção contra o uso de tela aí, para ver se vai aumentar o tempo. E aí a lei veio e proibiu o celular na escola. Outro experimental natural. Isso aí. Assim, eu sinto que às vezes a dificuldade de estabelecer causa, não na associação, é muito ligada a uma prática mais cultural do que uma prática física, de corpo, assim. Para isso, talvez. É a hipótese dela. É a sua hipótese. Pode testar essa hipótese. E aí, ao testar essa hipótese, primeiro você testaria essa correlação, se existe ou não. Se houver correlação, aí você tem outros testes para verificar causa e consequência. Pode ser que haja correlação, mas não causa e consequência. Exemplo bobo. Tamanho da pessoa e tamanho da calça. Você concorda comigo que quanto maior a pessoa, maior a calça? Sim. Tem correlação, correto? Uma é causa e consequência da outra? Quer dizer que se eu comprar uma calça muito grande, eu vou aumentar de tamanho? Entende? Então, existe correlação, mas não é uma causa-consequência da outra. Talvez a altura para tamanho de calça seja, mas tamanho de calça para altura não. Mas o que estabelece uma causa é a bioestatística em si? É a análise dessa estatística? É o tipo de análise. São as regressões, praticamente. Mas é o objetivo do seu estudo. Você tem que ter um estudo com o objetivo em achar a causa. Tá? Não é um estudo descritivo que você vai achar uma causa. Então você tem que desenhar um estudo especificamente para isso. É o tipo de teste. Nada, que isso. Acho que agora é fim. Se despeça, por favor. Bom, não, eu já fiz a introdução. Tudo bem, você tudo faz bem. despedir. Bom, então mais uma vez eu agradeço o convite do MedLab. Esse assunto ele é muito provocativo, de fato, né? A gente adora falar sobre isso. Se a gente pudesse, ficava aqui a tarde toda conversando. Exatamente. Com 200 milhões de coisas a fazer, então, eu ficaria aqui pensando. Então, o meu pedido que eu faço é continuem esse projeto, não parem por aqui. É isso. Obrigado. Obrigado, pessoal. Agora continue mais ainda. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Pô, muito obrigado aí. A gente que agradece, foi espetacular. Legal, obrigado. Aí, legal.